Olá, meu nome é Cristiane Fernandes Matos, tenho 42 anos, 2 filhas, sou formada em contabilidade, atualmente trabalhando com logística, mas numa transição de carreira para psicanálise. Eu sempre fazia os exames regulares, né? Cada um ano e pouquinho, e aí há quase 2 anos eu mudei para Cascavel para trabalhar no ramo de logística. E acabei na correria da logística, acordando às 5h30 da manhã, indo dormir às vezes super tarde. Acabei não visitando mais médicos, né? E a gente acha que tá sempre bem de saúde, né? E acaba não correndo atrás. Aí, final do ano, a minha mãe não estava passando muito bem lá no Mato Grosso e eu fui para lá para ficar uns 30 dias com ela. E nisso, no que eu cheguei lá, cerca de uma semana, eu acordei do nada um dia com um seio o dobro do outro, e com uma dor muito forte debaixo do braço, que eu não conseguia levantar o braço. E daí nisso eu fiquei achando que fosse hormônio ou outras situações do gênero, né? Aí, voltando de lá, final de dezembro, tinha marcado médico com um mastologista, e aí ele falou que, cheguei para ele e falei assim, doutora, eu acho que é hormônio, né, a idade e tudo mais. E ele falou assim, não é hormônio. E nisso ele começou a pedir aquela bateria de exames, né, a ressonância, a biópsia, a tomografia. Nesse período, logo depois do final de janeiro, eu comecei a sentir muita dor nas costas. Aí foi quando ele pediu cintilografia, e então foi descoberto que realmente era câncer de mama ductal, que é um dos mais populares, né, com metástase óssea, já num estágio um pouco avançado. Do câncer eu não esperava. A gente acha que somos super mulheres, né? Super mulheres, super homens, e que nunca vamos ficar doentes. Então as minhas filhas estavam em São Paulo, eu estava aqui praticamente sozinha. E aí quando eu descobri, eu lembro que minha mãe veio correndo para cá. Eu liguei para ela e falei, mãe, tô com câncer. E ela largou tudo lá no Mato Grosso e veio para ficar comigo aqui. E quando a gente descobriu, eu trabalhava, então eu parei de trabalhar presencial, né? Não tinha psicológico e às vezes nem fisicamente eu estava bem, né? Então a minha mãe veio, a gente alugou uma casa, conseguiu uma casa muito boa perto do hospital, e ali depois de sair todos os resultados, em março foi feito 5 sessões de radioterapia na coluna, por conta da metástase, que eu estava sentindo muita dor. E em seguida, de 18 de abril, começaram as quimioterapias. A primeira quimioterapia foi a mais forte, digamos assim, foi a que eu senti mais, né? Fiquei internada uma semana no hospital, eu senti muita fraqueza, muita dor, passei uma semana sem comer, porque encheu de ferida na boca, acho que a minha imunidade caiu lá para baixo. Aí eu tentava ser forte para minha mãe não chorar. Veio familiar, veio minha outra tia também no Mato Grosso para ajudar minha mãe aqui, veio meus tios do sul, todo mundo tentando ajudar no começo, porque foi bem complicado. As quimioterapias derrubaram bastante do corpo, né? Você muda totalmente de vida, então eu não consegui mais trabalhar presencialmente, porque às vezes eu não conseguia ficar de pé. Trabalhava home office, que era o que eu podia fazer, e graças a Deus a empresa também entendeu o que eu estava passando, né? E também para ocupar a cabeça, porque se ficar só focando na doença, a gente não vive, né? No começo a gente acha que não vai aguentar, mas graças a Deus fiquei trabalhando até julho. Aí em julho bateu muita fraqueza, eu acabei pedindo afastamento da empresa. Esperei até março para contar para elas. Minha mãe veio para cá para ir junto comigo para São Paulo, para conseguir contar para elas. Eu queria contar antes que o cabelo caísse, né? Eu cheguei lá, não foi fácil a notícia. Falar para elas que talvez a mamãe não fosse para São Paulo, porque a ideia era, elas queriam voltar a morar lá com o pai, e a ideia era eu trabalhar mais um tempo aqui e voltar para São Paulo. Então, falar para elas que a mamãe não ia poder ir para São Paulo e que elas iam ter que ficar lá com o papai até eu melhorar,
né, sem uma data prevista para ir, sem nada, então não foi fácil. Hoje elas entendem mais, são mais compreensivas, mas na hora foi uma choradeira. Né, uma preocupação porque era tudo muito incerto, né? Ainda é incerto, mas na época era mais do que hoje. Eu não sabia o que ia acontecer, não sabia como ia ser o tratamento direito. Na primeira quimioterapia, com cerca de 20 e poucos dias, o cabelo começou a cair. Você passar a mão no cabelo assim e ver né, os cabelos se perdendo não foi nada fácil. Aí uma noite eu acordei de manhã e eu vi aquele travesseiro cheio de cabelo. Eu olhei para minha mãe e falei assim, acho que eu vou rapar, porque eu não vou conseguir ficar desse jeito. Mas até hoje é estranho tudo isso, porque eu sempre fui meu cabelo era longo, era na cintura, eu cuidava dele. Não foi fácil olhar, ainda não é fácil, olhar no espelho e ver que parece que não sou eu ainda, né? Tô esperando o cabelo vir, então agora ele começou a crescer e tudo mais, eu tô conseguindo me olhar, mas eu confesso que nos 3, 4 primeiros meses ali eu não conseguia me olhar no espelho, porque eu dizia que não era eu que estava ali. Era passageiro, mas não era eu. O meu avô faleceu de câncer, né? Quando foi descoberto, ele já estava com câncer avançado de próstata e tudo mais. Em seguida, o meu pai foi descoberto que ele tinha câncer também de pulmão, com metástase nos ossos. Então, o câncer dele não atacou o pulmão, mas sim os ossos. Aí a médica pediu para fazer o exame para ver se era genético, né? E não, o câncer que eu tenho não era genético, não era da família, né? Fui a premiada, digamos assim, né? Mas não é genético. Quanto à profissão, quando você descobre uma doença como essa, você muda a perspectiva de vida, você começa a enxergar de forma diferente. E dentro dessa situação, eu resolvi fazer análise, né? Terapia. Foi o que me ajudou muito a enxergar, a ver a vida com mais otimismo, não olhar só para a doença e sim olhar para o que pode acontecer após essa doença, ou que ela pode melhorar a sua vida. Eu me considero que eu melhorei muito como pessoa. Vejo as coisas de forma diferente, né? O que antes reclamava porque ou estava trabalhando demais, ou porque às vezes doía as pernas, ou por não me cuidar, não tirar tempo para mim, me trouxe essa nova visão e com isso eu resolvi mudar de profissão. Por que não? Se algo está me ajudando, eu não transferir isso, né? Poder ajudar outras mulheres também a superar essa fase que muitas vezes não é fácil de ser superada. Com essa nova profissão, nessa transição de carreira, eu procuro superar os meus traumas, me trabalhar os traumas que eu já tinha antes da doença e os que vieram com ela, e também ajudar outras pessoas a superar isso. Eu tenho uns projetos bacanas em cima disso, e eu pretendo focar nessa questão de mulheres que passam pelo câncer de mama. Mostrar para elas da mesma forma que eu estou aprendendo que isso pode ser superado e que a gente pode sobreviver e sim melhorar de vida, melhorar com a família, com os amigos, no trabalho, né? Ver de outra forma, principalmente a questão do autocuidado. Nós mulheres temos essa questão de cuidar, né? Ou de mãe, de cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido, e muitas vezes a gente deixa isso de lado, que foi muito o que aconteceu comigo. Há uns anos atrás eu fazia academia, eu cuidava da minha alimentação e tudo mais, e nos últimos anos não, eu acabei deixando de lado, focando na carreira, nos filhos, no relacionamento e tudo mais, mas e eu? Né? Não me cuidei e acabou chegando nesse nível. Não fui mais vista nos médicos por achar que amanhã eu vou, hoje eu tenho outro compromisso aqui. Então eu queria que as mulheres realmente pensassem e se coloquem em primeiro lugar, até porque se a gente não estiver bem, não estiver bem de saúde, bem emocionalmente, como que nós vamos cuidar do outro? Como cuidar do filho, como cuidar do marido, como focar na profissão se nós não estamos bem?
psicologicamente e fisicamente. Eu estava ansiosa pelo fim das quimioterapias, né? Porque enquanto você está com a quimio, você não pode fazer nada assim, uma estética muito invasiva. Só a parte dos cílios. Então os cílios eu colocava, até que os pelinhos não terminaram de cair. Aí agora terminou a quimioterapia, eu falei, eu vou me cuidar. Vou fazer estética. Falei com a médica, falou, não pode fazer, eu vou fazer estética, vou colocar um lábio, vou me cuidar. Assim que voltar os pelinhos, vou colocar uns cílios, o cabelo crescer, quero colocar um mega. Bola pra frente, viver. No tratamento, o que mais pegou, o que foi pior, foi a questão do emocional. Graças a Deus, financeiramente, eu tinha apoio da empresa onde eu trabalhava, dos familiares, mas para mim o que pegou mesmo foi emocional. O baque de você perder os cabelos, as unhas já não ficarem talvez tão bonitas como eram, os cílios cair, eu sempre fui muito vaidosa, então o afastamento de algumas pessoas devido à doença, devido a outros problemas, porque assim, nem todas as pessoas que estão em volta de você suportam passar pela situação que você está passando. Então automaticamente as pessoas às vezes se afastam porque não entendem o tratamento, porque o emocional delas é muito forte. Então foi isso que pesou mais e que foi o que me levou a fazer a terapia, a fazer essa transição de carreira de psicanálise, que eu entendi a importância de você cuidar do seu emocional, principalmente também nessa fase.